Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa evangelização com a Bíblia Sagrada. Hoje vamos estar lendo 2 Crônica, capítulo 29. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. Disse-lhes: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia, porque nossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Deixaram-nos e, desviando os seus rostos da habitação do Senhor, voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpedres, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santo lugar ao Deus de Israel. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou para seres motivo de espanto, de admiração e de escárnios, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nosso ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, a fim de o servir e para seres seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazia, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, Azurias, filho de Jaalele, e dos Gersonitas, Joá, filho de Sima, Ed, filho de Joá. E dos levitas de Elisafã, Seri, Jeruel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e os filhos de Emer, Jeuel, Semiei, e dos filhos de Sedutu, Semaías e Osiel. Ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e entraram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para limparem, e tiraram para fora ao átrio da casa do Senhor toda a imundícia que acharem no templo do Senhor. E os levitas a tomaram e levaram para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram a santificá-la no primeiro dia, no primeiro mês, e ao 8º dia do mês chegaram ao alpedres do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do primeiro mês acabaram. Então foram ter com os reis, o rei Ezequias, no palácio, e disseram: Acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição com todos os seus utensílios, todos os utensílios que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora. Na sua infidelidade já os preparamos, santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram-lhe 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino e do santuário e de Judá. E o rei deu ordem aos sacerdotes, filhos de Arão, que oferecesse sobre os altos do Senhor. Os sacerdotes, pois, imolaram os novilhos e tomaram o sangue e expangiram sobre o altar. Também esmolaram os carneiros e expangiram sobre o altar. Semelhante, imolaram os cordeiros e expangiram sobre o altar. Então trouxeram
os bodes como oferta pelo pecado perante o rei e a congregação que lhe impuseram as mãos. E os sacerdotes os imolaram e com seu sangue fizeram oferta pelo pecado sobre o altar para fazer expiação por todo Israel, porque o rei tinha ordenado que fizesse aquele holocausto e aquela oferta pelo pecado por todo Israel. Também dispôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaudo e harpa, conforme a ordem de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esta ordem viera do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com o instrumento de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse o holocausto sobre o altar, e quando começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então toda a congregação adoraram, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até se acabar o holocausto. Tendo eles acabado de fazer a oferta, o rei e todos que estavam com ele se prostraram e adoraram. E o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi, de Asaf o vidente. E eles cantaram louvores com alegria, e se inclinaram e adoraram. Então Ezequias disse: Agora que vos consagraste ao Senhor, chegai vós e trazeis sacrifício e oferta em ação de graça à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifício e oferta em ação de graça. E todos que estavam dispostos de coração trouxeram holocausto. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto ao Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 boi e 3.000 ovelhas. Era, porém, muito grande, muito poucos os sacerdotes, de modo que não podia esvolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, ajudaram até se acabar a obra, e até que os outros sacerdotes se sacrificassem, pois os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto em abundância, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas, e com as ofertas de libação para cada holocausto. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias regozijou-se com ele, todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isso se fizera de improviso. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Viemos apresentar agora, ó Deus, nossas vidas. Eu te apresento a minha vida e de todos desta rede social. Te apresento a todos, meu Pai, que têm evangelizado esta palavra, meu Pai. Todos que têm, meu Pai, pedido oração agora através dos grupos, que o Senhor possa tocar, Pai. E eu entrego, meu Pai, os pequeninos nas suas mãos. Eu entrego a nossa nação nas suas mãos, Pai. Seja o Senhor reinando em nossos lares, na nossa família, nos quatro cantos desta terra. Eu entrego tudo e todos na certeza da vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço, Senhor Jesus Cristo, a todos.